Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história e o século XIX e algumas outras coisinhas. Hoje eu vou trazer aqui um assunto que eu pensei bastante se eu deveria trazer ou não, porque assim, muito barra pesada. E eu achei que se isso for tocar o coração de uma ou outra pessoa que assistir meu vídeo, eu achei que vale a pena. Eu vou falar sobre a série Pacto Brutal, que retrata o assassinato da atriz Daniela Pérez e tá dividida em 5 capítulos. E por que eu vou trazer aqui essa história horrorosa? Essa série assim que não é nem um pouco agradável, tá, de assistir. Primeiro ponto, eu acho que é assim a mensagem de fundo desse vídeo. Todo mundo importa. Você pode fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. Qualquer pessoa pode fazer a diferença. Não fique pensando que, eu sou muito insignificante, quem sou eu diante de fulano ou diante de Beltrano? Haja. Se você agir, sobretudo se você agir de uma forma em que você também se proteja, porque a gente também não quer, eu não quero que você morra defendendo ninguém, eu também não quero morrer defendendo ninguém, que você também se resguarde, você pode fazer a diferença. E a gente vai ver isso na série. A gente vai ver as pessoas que fizeram a diferença nessa história. Não para que evitasse o assassinato, infelizmente, a menina morreu, mas para elucidar o caso, né? E eu vou trazer aqui, sobretudo, a testemunha ocular que resolveu voltar na cena em que o sentimento dele dizia que tinha algo errado ali dentro. A segunda razão para eu trazer aqui essa história é uma constatação assim estarrecedora. O machismo no Brasil, ele continua muito presente. E a história desse assassinato, a história de como esse assassinato foi narrado e vem sendo narrado até hoje na cabeça das pessoas, eu acho que a ideia da série, quando a mãe topou fazer a série, que mãe? É a Glória Pérez, a mãe da Daniela, né, que é uma autora de novela, e a produtora dessa série, que é a Tatiana Issa, ela é a diretora, a Tatiana Issa que também é atriz, eu acho que a ideia delas era justamente de tentar mostrar a verdade dos fatos, o que realmente aconteceu e quebrar toda essa cadeia de machismo. Porque até hoje, se você perguntar para as pessoas que você conhece, muitas, sobretudo aquelas que têm mais idade, foram ouvindo um disse-me-disse daquela época, há 30 anos que há um disse-me-disse, só, como a pessoa que morreu ela não fala, né? Só a versão do assassino é a versão que as pessoas continuam propagando. Ele disse que aconteceu tal coisa, ele disse que aconteceu tal coisa. É ele, né, gente? Vocês vão acreditar nele? É isso? Faz algum sentido? E aí o que a série faz é justamente mostrando de por A mais B, com todas as provas que foram levadas a julgamento do que aconteceu, a verdade dos fatos. E antes de começar aqui a narrar a história, eu queria dizer para vocês que são 5 episódios, né? A série tem 5 episódios. O primeiro fala sobre o crime, descreve o que foi o crime, como aconteceu o crime e como cada pessoa viveu aquele dia, ou seja, como o Raul Gazola, que era o marido, viveu aquele dia, como a mãe, que é a Glória Pérez, viveu aquele dia e como alguns amigos dela, que são os atores, também viveram aquele dia. O segundo episódio já é o início da investigação policial. O terceiro episódio é basicamente a mãe leoa, porque a Glória Pérez, assim, se não fosse ela, muita coisa não teria sido elucidada. E ela percebeu isso e foi atrás, fazendo realmente justiça à filha. O quarto capítulo, né, o quarto episódio, é o histórico de psicopatia do assassino. As pessoas não fazem aquilo do nada. Uma brutalidade daquela só sai da mão daquela pessoa se ele provavelmente tiver um histórico, e ele tinha, e é isso que a série mostra. E o quinto episódio, né, o último, são os julgamentos, tanto do assassino quanto depois o da assassina. Então vamos lá, vamos ver essa história? Olha, pesadíssimo. Já falo pra vocês, muito pesado. Eram 9h30 da noite de uma segunda-feira, 28 de dezembro de 1992. Um carro dirigido por um avô, com seus 2 netos no banco de trás, entra numa escura rua da Barra da Tijuca, a Rua Cândido Portinari. O condomínio para onde estava indo, o Rio Mar Portinari, estava mais à frente,
Mas como a rua não tinha iluminação pública nenhuma e ainda era formada por um matagal em sua maior parte, ele estranhou quando viu 2 carros parados no acostamento. Um Escort e logo atrás dele, um Santana. Vazios, sem luz e sem ninguém. Estranho. Mas como o senhor estava com as crianças no banco de trás, continuou o trajeto. Chegou no condomínio, entrou. As crianças correram para a TV para ver o Karate Kid na tela quente da Rede Globo. Tela quente passava sempre segunda-feira de noite, depois da novela das 9, que nesse ano era De Corpo e Alma, escrita pela novelista Glória Pérez. E o senhor falou com a filha dele, a mãe das crianças. Ô Mônica, tem 2 carros parados ali na rua, mais lá para baixo, vazios. Achei estranho, tô voltando lá para anotar as 2 placas dos carros. A filha, preocupada, disse pelo menos vai com o caseiro. Eles tinham um caseiro em casa e foram os 2 juntos. O senhor, esse avô, que nem morava no Rio de Janeiro, ele morava em outro estado, mas estava ali visitando a família, voltou para o carro com o caseiro, por mais segurança, nessa rua escura. Como ele vinha agora por trás, ele primeiro viu a placa traseira do Santana e anotou. Era uma placa que começava com OM. Foi um pouco mais à frente. Quem dirigia era justamente o caseiro. Esse senhor, ele estava no banco do carona. E um pouco mais à frente, eles fizeram a volta e ele pôde ver a placa da frente do Escort. Ele não conseguia ver a de trás do Escort porque o Santana estava parado bem atrás, bem coladinho do Escort. Mas fazendo a volta ali na frente, ele vê a placa da frente do Escort e anota a placa. E os carros que antes estavam vazios, quando ele passou com as crianças, eis que agora, quando ele dá a volta na rua, percebe que há pessoas dentro do carro, do Santana, um homem e uma mulher. O homem ele não vê direito porque está no volante. A mulher, como está no banco do carona, ali do lado da rua, ele vê muito bem porque ele também está no banco do carona. Quem está dirigindo é o caseiro. Além do farol do seu próprio carro, o motorista do Santana liga o próprio farol do Santana. O farol bate no Escort e rebate no Santana. E esse senhor, ele consegue ver muito bem o rosto de uma mulher, um rosto redondo de uma mulher branca, com um rosto redondo e o cabelo preto, liso e longo. É o que ele sabe. Mas ele estava muito tranquilo. Afinal de contas, era um casal. E ele logo supôs o quê? Estranho pra caramba, mas vieram ter algum encontro aqui na rua. Ela deve ter vindo num carro, ele deve ter vindo no outro. Entraram um no carro do outro para fazer a gente bem sabe o quê. E é isso. Voltou para casa tranquilo e falou: Ô Mônica, tá aqui a chave do carro de novo. Não é nada, viu? Era só um casal. Eles deviam estar namorando. Vou dormir. Mônica, já sabendo que a rua teve um assalto há alguns dias atrás, ainda assim acha estranho e resolve ligar para o síndico do condomínio, um amigo dela que também morava ali numa casa, que era o Antônio Curato. Falou: Antônio, seguinte, papai acabou de chegar da rua com meus filhos, ele viu 2 carros parados ali, abandonados, bem aqui pertinho do condomínio, deixou as crianças aqui em casa, pegou a chave de novo, foi com o caseiro lá para anotar as placas dos carros, são 2 carros, ele disse que viu um casal, foi dormir agora, tá bem tranquilo, mas eu ainda tô achando estranho. E aí o Antônio Curado falou: tá certo, vou dar uma olhada lá também. E eis que Antônio Curado pega seu carro, sai do condomínio Rio Mar, já devia ser por volta de 10 horas da noite, e ele não encontra 2 carros. Ele encontra um carro só, um Escort, tudo escuro, não tem ninguém, a rua não tem iluminação pública, o carro está desligado. Ele procura um pouco o casal assim, com a cabeça pela janela, buzina, chama: ô, tem alguém aí? Nada. E aí ele volta para casa, para dentro do condomínio, liga de volta para Mônica e fala: Mônica, teu pai disse que viu 2 carros? Ela disse: sim, viu 2 carros, parece que é um Santana e um Escort. Aí ele: então, eu vi um carro só tem um Escort lá, tem Santana não. E aí é que a história fica ainda mais estranha. E não tem ninguém lá, tá vazio, o Escort está abandonado. Eu vou ligar para a polícia e vou reportar aqui que tem um carro abandonado, deve ser carro roubado, que foi aqui largado aqui na rua, estranho. Então, Antônio Curado liga para a polícia e dá esse alerta. Olha, tem um carro abandonado aqui na rua Cândido Portinari, bem perto do condomínio Rio Mar, aqui na Barra da Tijuca. Muito bem, uma viatura da polícia vai à rua Cândido Portinari para averiguar
esse carro abandonado, que talvez pudesse ser um carro roubado. Eles olham para o carro, a porta do carro está aberta, eu digo destravada. Eles jogam a lanterna dentro do carro, não tem ninguém dentro do carro. Começam a mexer no porta-luvas, começam a mexer dentro do carro. E no meio da papelada que eles encontram uma nota fiscal em nome de Raul Gazola. Dentro de uma viatura sempre vai uma dupla de policiais, né? Um deles resolve voltar para a delegacia, então, para informar isso, para fazer o auto, né, de quem encontrou o carro. Então, como um deles volta para a delegacia e o outro fica sozinho na rua Cândido Portinari, mais uma vez, lembrem-se, uma rua completamente escura, com um matagal, o policial resolve se esconder dentro do mato, com medo de algum carro, de algum bandido que pudesse vir ali passando e metralhar o policial. Então, o policial, mesmo armado, com medo, entra no meio do mato, no escuro. Eis que ele tropeça em alguma coisa. E quando ele joga a lanterna para ver o que é, ele tropeçou num corpo. O corpo de uma mulher morta. Alguns segundos de lanterna naquele corpo já te fazem ver que o crime foi brutal. Faca ou punhal. E é aí que o alerta é dado. O que parecia simplesmente um carro abandonado, ou talvez um carro roubado abandonado, trata-se de um homicídio. E a delegacia que é informada é a 16ª DP do Rio de Janeiro, que fica justamente na Barra da Tijuca. Os policiais dão a localização exata de onde eles encontraram o carro e o corpo, e eis que aparece ali na rua o delegado e mais vários outros policiais. E eles vão tentar elucidar o que aconteceu. A primeira coisa que eles fazem é: quem foi que ligou pra gente pra dizer que tinha um carro abandonado? Ah, foi Antônio Curado, mora ali no condomínio Rio Mar. Muito bem. Vai o delegado e um policial lá no condomínio Rio Mar para falar com o Antônio Curado. E dizer: ô Antônio, tudo bem? Aqui é a polícia, mostra distintivo, o senhor ligou para dizer que tinha um carro abandonado, né? Aí ele falou: sim, tem algum problema? E aí eles disseram: sim, é homicídio. Inacreditável, né? Se as pessoas no condomínio já estavam com medo, porque já tinha dado assalto ali na rua alguns dias atrás, agora um homicídio com o corpo largado no matagal, bem perto ali do condomínio. Vocês sabem que todo mundo gela, né? A alma sai do corpo. E aí fica aquela coisa: caramba, cara. E aí o delegado falou: de uma mulher, uma moça jovem. O senhor sabe de alguma coisa? O senhor viu alguma coisa? Você sabe como é que é policial, né? Vai querendo saber mais e tal. E ele foi o pai de uma amiga minha, o pai da Mônica, que passou na rua antes e viu 2 carros. E aí o delegado disse o quê? Ele viu o quê? 2 carros. Ah, ele viu 2 carros? Parece que era um Santana e um Escort. Mas aí depois ele voltou lá para anotar as placas dos... Ele anotou as placas dos carros? Anotou. E aí pronto, aí o delegado e o policial foram na casa da Mônica para falar com esse tal senhor, que se chamava Hugo da Silveira. E aqui, minha gente, palmas para Hugo da Silveira. Hugo da Silveira já faleceu, tá? Ele já era um senhor naquela época e ele hoje em dia, já se passaram 30 anos, Hugo já faleceu, tanto que ele não foi entrevistado na minissérie Pacto Brutal. Quem foi entrevistado foi tanto a Mônica, tem um trecho de entrevista da Mônica narrando tudo isso, também tem entrevista do Antônio Curado. E aí a Mônica falou que a polícia bate na casa dela, já são 3 horas da manhã, por aí, e o delegado fala: ô, Mônica, tudo bem? Parece que seu pai viu alguma coisa, ele anotou placa de 2 carros que estavam aqui na rua. Ela disse sim, e aí o marido da Mônica foi acordar o sogro que estava dormindo lá no quarto, e aí o senhor acordou e já trouxe na mão dele, já trouxe o papelzinho onde ele anotou as 2 placas. Agora, isso é o que está acontecendo ali na rua Cândido Portinari, na frente do condomínio Rio Mar. Mas vocês podem imaginar o que está acontecendo com as pessoas que conhecem a Daniela e veem que Daniela não chega onde deveria chegar. Bom, gente, para quem não sabe, Daniela Pérez era atriz de uma novela das 9, a gente chama de novela das 8 ou novela das 9, que nessa época, na década de 90, era uma das coisas mais vistas no país. Quase todas as casas ficavam com as televisões ligadas à noite na Rede Globo para ver a novela das 8 ou das 9, como você quiser chamar. Nesse momento, a novela que estava passando era De Corpo e Alma, escrita por Glória Pérez, que era justamente a mãe da Daniela Pérez. Ou seja, Daniela Pérez é filha da autora. Porque qual seria a dinâmica normal esperada? Seguinte, durante esse período, a atriz Daniela Pérez estava gravando uma novela que se chama De Corpo e Alma, num estúdio chamado Taikon. Esse estúdio Taikon fica ali na Barra da Tijuca. Hoje em dia a Taikon não existe mais.
Até porque a Rede Globo juntou seus vários estúdios que tinha na Barra, no Recreio, tinha até estúdio ali ainda no Jardim Botânico, juntou tudo isso no tal do Projac. Mas o Projac veio depois, ali em 1992 a Globo ainda não tinha o Projac, então ela tinha alguns galpões, alguns estúdios, tá certo? Em que ela gravava as suas novelas. Então, De Corpo e Alma era gravada ali na Taikon e num outro estúdio era gravada uma novela chamada Deus nos Acuda. Os atores principais eram a Cláudia Raia e o Edson Celular, e por sinal, os dois que foram um casal, né, por muitos anos, eles começaram o namoro ali, né, em Deus nos Acuda. Mas o ator Raul Gazola, bonitão, bem bonitão, ele também trabalhava nessa novela. Deus nos Acuda, se eu não me engano, ela passava na emissora, na Rede Globo, a novela das 7, enquanto que De Corpo e Alma era a novela das 8, a novela das 9. Então Raul Gazola e Daniela Pérez, um casal casado há pouco tempo, eles estavam casados há 2 anos, mais ou menos. Um trabalhava no estúdio, a outra trabalhava no outro estúdio. E os dois terminavam a gravação assim, mais ou menos de noite. No caso da Daniela Pérez, ela terminava ali por volta de 8h30 da noite. E o que acontecia depois? Os dois se encontravam em casa, os dois moravam na Barra da Tijuca, ou seja, ali perto desses estúdios, tá? Se encontravam em casa, jantavam alguma coisa rapidinho e iam para Gávea, para o shopping da Gávea. Por quê? Porque no shopping da Gávea tem um teatro e eles estavam ensaiando ali uma peça de teatro que eles iam encenar em breve. Os dois juntos, o casal ia fazer a peça de teatro e era uma peça de teatro dançante. Eles faziam vários números de dança, até porque o Raul Gazola também dançava, e seria uma peça assim para eles falarem sobre amor, relacionamento, misturado isso com dança. Ia ter vários tipos de dança, né? Ia ter valsa, ia ter alguma coisa de sapateado, coisas do tipo. Inclusive tem vários vídeos dos dois ensaiando, porque é muito comum um bailarino se gravar ensaiando para poder ver os erros e poder corrigir. Então, muito bem, o Raul Gazola terminou a gravação dele lá em Deus nos Acuda, pegou a moto dele, porque o Raul Gazola ele tinha tanto uma moto quanto ele tinha um carro, os dois no nome dele. O carro era o Escort e a moto eu não sei a marca que era. Pegou a moto dele, foi lá na Taikon para ver se o carro dele, né, que ele chama de o carro da Dani, que a Dani ficava com o carro, se o carro dele tava lá no estacionamento. Não tava. Beleza, então eles, foi para casa. Aí ele pegou a moto e foi pro apartamento deles. Chegando lá, a Dani não tava em casa. E aí ele disse que ficou esperando ali uma meia hora, ela não chegava, e aí que vem o ponto crucial que vocês precisam entender. Em 1992, o celular ainda estava engatinhando, eram raríssimas as pessoas que tinham celular. Por sinal, tem uma foto da Daniela Pérez com um celular pré-histórico. Esse celular era da mãe dela, né? A Glória Pérez, a autora, ela comprou um celular, ela era uma das raríssimas pessoas que tinha celular, e é um tijolão, vou ver se eu acho essa foto aqui pra vocês verem, um tijolão, tinha até uma anteninha assim, o negócio, e servia pra quando você tava em algum lugar assim, não encontrava um orelhão, pra você ligar pra alguém. Pra quem que você ia ligar? Certamente você ia ligar pra algum telefone fixo, porque eram raras as outras pessoas que tinham celular. Então, tanto o Raul Gazola quanto a Daniela Pérez, como a maior parte da população brasileira, não tinham celular. Então ele tá ali esperando, ela não chega em casa, e aí ele, cara, estranho, né? Mas ela deve ter ido direto do trabalho pro teatro da Gávea, pro ensaio. Pegou a moto dele, foi lá no Teatro da Gávea, isso tudo na Barra, né? Da Barra pra Gávea, vocês vão ver o percurso todo. Pegou a moto, foi lá no teatro, a Dani tá aí, o pessoal falou, não, ela não chegou ainda. Ele, cara, isso tá muito estranho. E aí ele pensou, será que ela foi na casa da mãe dela? Eu não sei aonde a Glória Pérez morava nesse momento. Olha, devia ser algum lugar na Zona Sul. Ou era Urca, ou era Copacabana, ou era Jardim Botânico. E aí ele pegou a moto, foi na casa da Glória pra dizer, Glória, ainda chegou assim, desbaforido, gritando pelo corredor do prédio. Ela ouviu a voz dele no corredor e ela disse, o que foi que aconteceu? E ele disse, Glória, a Dani tá aí, ela veio aqui, te ligou, falou alguma coisa? Aí ela falou, não. Isso já devia ser o quê, gente? 10h30 da noite? E aí, gente, é um tal de liga pra um, que liga pra outro, que liga pra ator tal, que liga pra ator tal, que quem viu, quem foi o último a ver ela sair, como é que tava, e ligaram pra várias pessoas pra tentar ver aonde que ela poderia estar. Vocês podem imaginar a tensão da família, é óbvio. E vocês já sabem, pelo relato que eu fiz, que enquanto tudo isso está acontecendo ali com a família, o que a polícia já descobriu? Primeiro, o advogado Hugo da Silveira, né, que é a testemunha ocular, ele já passou pela rua e já viu aqueles 2 carros estranhos, já anotou placa, e aí o outro cara do condomínio já ligou pra polícia.
A polícia já foi lá, a polícia já encontrou um corpo de uma mulher. Ao ver o escorte, a placa do escorte, eles se comunicam, né, com a central, com a polícia, para saber de quem é o carro é de Raul Gazola. Eles veem o endereço de Raul Gazola e vão na casa de Raul Gazola, no apartamento dele na Barra da Tijuca, onde ele morava com Daniela Pérez. Chegando lá, o porteiro informa que não tem ninguém em casa. Nem Daniela Pérez está em casa, obviamente, né? Aonde que ela estava? Morta num matagal. E Raul Gazola também não estava em casa, por sinal, saiu esbaforido, o porteiro comenta que saiu esbaforido, está procurando. E a polícia informa então se quando ele voltar pro apartamento, o senhor informe que a polícia esteve aqui, que está querendo conversar com ele na 16ª DP. Raul Gazola até pega o carro da Glória Pérez, porque ele disse que estava tão nervoso que ele não conseguia mais andar de moto. Ele volta para casa para ver, será que a Dani está em casa agora? Será que ela voltou para casa? Onde é que ela pode ter ido? Eles estavam pensando muito em sequestro. E quando eles chegam no apartamento dele, o porteiro fala, ó, seu Raul, acabou de passar um policial aqui, uma viatura, eles queriam conversar com você, parece que encontraram o carro da Dani, tava no nome dele, mas o carro da Dani. E aí ele ficou desesperado, tipo, pronto, ou aconteceu alguma coisa com ela do tipo sequestro, ou houve algum acidente de carro, ele tava desesperado. E isso ele, já desde o momento que ele foi para o apartamento da Glória, ele tá sempre do lado do irmão da Daniela, que é o Rodrigo. E também da Marilu Bueno, que é a atriz que fazia a mãe da Daniela Pérez na novela. E que morava em Copacabana. Pra você ver como é que eles foram indo de casa em casa, porque como não tinha celular, de casa em casa, de telefonema em telefonema, foi um vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí, quando eles chegam na delegacia, né? Ah, gente, só vocês assistindo essa série aí do Pacto Brutal, que o negócio é horroroso. E aí eles são... A família vai sendo gradualmente informada, né? Gradativamente informada do que aconteceu. E de que a polícia tenta ser a mais suave possível, né? E ela fala, foi encontrado um corpo. Nós gostaríamos que vocês reconhecessem esse corpo para ver de quem é. E vocês sabem, né, que é de imaginar que a família fique em negativa, né, fique em negação até de fato ver o corpo, né? Não deve ser ela, se fosse ela o pessoal reconheceria logo de cara, porque ela é uma pessoa famosa. Mas, mesmo pra mim, porque eu conhecia bem essa história, né, como eu falei pra vocês, desde criança, né, essa história me chocou demais. No entanto, tem muita coisa ali nessa série Pacto Brutal, por isso que eu achei ela realmente muito boa. Porque ela mostra personagens que anteriormente a gente não via tanto. E uma das coisas que fica muito evidente ali dentro, embora seja uma obviedade, mas vendo esse tipo de coisa que a obviedade cai dentro de você de uma forma mais bruta, é que um assassinato não mata só aquela pessoa. O assassinato mata a família inteira. Mata a mãe, mata o marido, mata o irmão, matam os amigos, mata a prima, mata o tio, mata o avô, mata o pai, mata todo mundo. E ali eu vi depoimento de gente que eu nunca tinha visto. Por exemplo, o irmão da Glória Pérez, ou seja, o tio da Daniela, ele é médico, né? E é pai de uma prima da Daniela, que é uma das primas assim que mais próximas dela, né? E ele foi entrevistado na série Pacto Brutal, até porque o pai da Daniela Pérez, ele também já é falecido hoje. Na época do crime, ele era vivo. A Glória Pérez e esse marido já estavam separados, mas esse pai era vivo. E ele morreu assim 2 ou 3 anos depois do assassinato. Eu, inclusive, posso dizer pra vocês aí que eu acho que o assassinato da filha dele deve ter inclusive levado ao fato de que ele morreu também, né? Então a figura masculina mais paternal que é entrevistada ali na série é o tio, ou seja, o irmão da Glória Pérez. Por sinal, como eu falei pra vocês, é um momento de muito liga e me liga, óbvio, né? A família tá toda se ligando o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. O próprio Raul Gazola, ele comenta que na delegacia ele liga pra Glória, a Glória liga pro irmão, o irmão liga pro pai, ou seja, o pai da Glória Pérez, o pai da Glória e do Saulo, o Saulo que é esse tio, ele ainda era vivo. O pai da Glória Pérez, ele era juiz, era um senhor bastante de idade já, um juiz aposentado, mas ou seja, o avô da Daniela Pérez ainda era vivo. Então eles vão todos se ligando. Tanto que é o avô que liga pro filho, né, pro Saulo, e fala, olha, Saulo, realmente a Daniela não voltou pra casa até agora. E nesse liga, alguém fala pro Saulo,
Ah, parece que encontraram os cortes do Raul ali parado naquela rua Cândido Portinari, perto do condomínio Rio Mar, e tem uma mulher morta ali, eles estão querendo que a gente vá lá reconhecer o corpo. E aí o Saulo fala, eu conheço esse condomínio, conheço essa rua, eu vou lá. Por sinal, da família, o tio, ou seja, o Saulo, ele foi o primeiro a chegar na rua Cândido Portinari. Tanto que ele falou, quando eu cheguei, a única coisa que tinha era uma viatura da polícia. E aí ele vai, salta do carro, e ele fala, ó, eu sou médico, eu sou da família, eu sou tio de uma menina que desapareceu. Disseram que o corpo tá aqui, que a família tá vindo reconhecer o corpo, eu queria ver o corpo para ver se é a pessoa. Imagina a situação, gente. Imagina. Porque assim, mesmo que não seja alguém da sua família, você tá indo ver um morto, você tá entendendo? E aí, assim, ele viu e ele constatou, ele foi a primeira pessoa da família a constatar, a ver que era de fato a Daniela. E aquela coisa, né, gente, por mais que você conheça muito da história, é um depoimento de alguém que você nunca tinha visto, eu nunca tinha visto antes, e assim, muito tocante, sabe? Você percebe, assim, você pode ver a cadeia de destruição. Não só nesse assassinato, mas em qualquer assassinato. É uma cadeia de destruição. É a sobrinha dele, entendeu? É a filha da irmã dele, a menina que ele viu nascer e que brincava com a menina dele, porque ele era pai de uma menina, a prima da Dani. E aí depois vem a mãe e o marido juntos no carro da polícia, aí piora tudo. O depoimento da mãe é horroroso, obviamente, né, gente? Pô, ela fala que ela salta do carro da polícia, ainda o carro ainda em movimento, porque ela, quando o carro tá chegando, ela já vê o tênis da menina, né? E é um tênis, assim, muito fácil de reconhecer, o tênis da filha, que ele era branco com cadarço rosa. E o que eu achei mais chocante dessa história toda, e isso pra gente, que é a população normal, a gente ainda não sabe da notícia, que a gente só soube na manhã seguinte, quando a Globo informa, né? Mas entre eles, da família e do círculo de amizades e de trabalho, ou seja, da Globo, o telefone tá comendo solto. Comendo solto desde a hora que ela não chegava, e agora de madrugada, então o negócio tá frenético. Um tá ligando pro outro de madrugada e está todo mundo... Olha, isso é inacreditável. Se vocês olharem a cena, um número de atores que aparece ali no meio daquele mato para poder ver o corpo, porque ninguém acredita. O negócio é por demais assustador, por demais bizarro para acreditar. Então, assim, é quase que um circo em volta da menina morta. Uma coisa horrorosa. E tem algumas pessoas, assim, que... Gente, é um negócio... Tem uma moça, que eu não sei direito quem é, mas você vê que ela olha e ela não acredita. É a mãe, é o marido, é o tio, é o irmão, são esses amigos, é um negócio. Agora, se essa é a perspectiva da família, e eu já tinha falado da perspectiva da polícia, agora a gente tem que voltar para a perspectiva da polícia. Então, muito bem, a polícia já sabe quem é a pessoa que está ali morta, a família já veio reconhecer, e eles já foram na casa do Antônio Curado, que foi a pessoa que ligou para a polícia para dizer que tinha um carro abandonado ali, e já descobriram que tem um senhor que, peraí, um senhor anotou a placa de um outro carro, eram 2 carros? Então eles vão lá conversar com esse advogado Hugo da Silveira, que eu volto a falar para vocês que se não fosse esse Hugo da Silveira, o caso não teria sido solucionado. Então a polícia fez o óbvio. Foi na Taikon para conversar com o vigia, que anotava a entrada e a saída das placas dos carros, para poder ver que horário que a Daniela saiu. E ali, analisando as placas, eles viram que a Daniela saiu por volta de 9h10 da noite e alguns minutos antes eles encontraram anotado a placa de um Santana, que era exatamente a placa que foi anotada pelo advogado Hugo da Silveira ali na Cândido Portinari. Então, em poucas horas depois do assassinato, a polícia já tinha a autoria do crime. Eles já sabiam quem tinha cometido aquele assassinato. No mínimo, aquela pessoa teria que se explicar por qual razão o carro dele estava atrás do carro dela, no local do crime, por volta de 9h30 da noite, que foi quando o advogado anotou aquela placa. E se não fosse esse advogado, a situação ia ficar muito mais complicada para saber a autoria do crime. Porque tudo que a polícia teria seria um escorte abandonado e um corpo abandonado. E nenhuma ligação com nenhuma outra pessoa. A única preocupação da polícia era que, como ainda era madrugada e a polícia só pode prender alguém de manhã cedo, eles tinham que escolher alguém da família para contar a autoria do crime, mas alguém que não desse com a língua nos dentes. E o marido da Daniela, né, o Raul Gazola, estava muito nervoso.
Então eles resolveram contar para a própria mãe, para Glória Pérez, que estava no IML, do lado do corpo da filha, olha que coisa horrorosa. Eles chegaram para ela e disseram: senhora, a gente já sabe quem foi o autor do crime. E ela disse: quem foi? E aí eles disseram o nome, que eu não vou dizer para vocês, que eu não faço propaganda aqui de quem não merece propaganda. E ela disse: tá bom, que ia manter segredo até de manhã cedo. Imagina, você ter que passar o resto das horas com isso na cabeça, você sozinha, sem poder compartilhar isso com ninguém. Agora, vocês não podem imaginar o que aconteceu alguns minutos antes da polícia e dela saber a autoria. Um dos detalhes mais sórdidos é que o cretino do assassino foi com o próprio carro aonde ele matou a Daniela lá na delegacia para prestar condolências à mãe e ao marido. Dizia para todo mundo que estava transtornado, que aquilo era inacreditável, quem poderia fazer aquilo, que monstruosidade, que a família podia contar com ele sempre, que por favor, se alguém soubesse de alguma coisa, que ligasse para ele. Com o próprio carro no qual ele matou a vítima, que era o carro do sogro dele. Então agora você volta para a cena do IML e imagina esse delegado contando para a mãe quem foi que matou a filha dela. E ela só consegue pensar que tinha, há poucos minutos, acabado de dar um abraço nesse desgraçado. E essa é uma das coisas, assim, que a família não esquece, porque é de uma psicopatia realmente muito grande, né? E mostra também a crença que ele tinha de que ele não seria descoberto, de que nunca saberiam que foi ele que fez aquilo. Ele achava, inclusive, que a família ia se aproximar muito dele, que ele finalmente ia fazer parte daquela panela que ele queria fazer parte, que ele ia virar amicíssimo da autora, da Glória Pérez. Era isso que ele imaginava. Afinal de contas, uma das últimas cenas em que a Daniela Pérez gravou foi a cena de rompimento, quando ela rompia com o Bira. Além disso, ele foi o último a estar com ela, porque eles saíram mais ou menos juntos e encontraram umas crianças, porque era comum que algumas crianças ficassem ali no estacionamento, na frente do estacionamento, na rua, para tirar foto com os atores que iam saindo. E eles bateram algumas fotos com essas crianças. Então ele achava assim que ele ia ficar, na cabeça da mãe dela, que ele ia ficar assim como aquela última pessoa que esteve com ela, a última pessoa a contracenar com ela. E um amigão assim, do peito, que foi lá de madrugada para consolar a família. Que a partir daquele momento ia falar da Daniela assim como se ela fosse um anjo, quanto ele era ligado nela. Mas uma outra coisa que a série mostra, e essa eu não sabia, eu acho que grande parte das pessoas não sabiam, é que há policiais e policiais, há delegados e delegados. O que eu quero dizer com isso? É que algumas pessoas dentro da polícia trabalham corretamente, enquanto outras pessoas dentro da polícia pensam se não podem tirar alguma casquinha. E isso ficou assim, não foi dito tão claramente, mas ficou muito nas entrelinhas da série Pacto Brutal. Porque a polícia, logo de madrugada, já tinha solucionado o caso. E de manhã cedo, quando ele foi depor, né, a polícia esteve na porta da casa dele para buscá-lo para depor. Ele, em algumas horas de depoimento, ou seja, acho que devia ser mais ou menos na hora do almoço, ele já tinha confessado. Né, porque os policiais foram mostrando as provas, né? Que o advogado viu os carros, anotou as placas eram as mesmas e tal. E aí ele teve que acabar confessando. Então o caso estava solucionado em menos de 24 horas. A partir daí, alguns policiais começaram a querer tirar alguma coisa desse caso. Durante o depoimento, o assassino pede para poder ligar para a esposa. E aí, assim como quem não quer nada, sabe? Ele começa a dizer: não, eu tô segurando toda a barra aqui, pode deixar. Tô segurando toda a barra, fica tranquila. E, como os policiais já sabiam que havia uma mulher dentro do carro, porque o advogado tinha visto um homem e uma mulher dentro do carro, a princípio eles não sabiam se essa mulher poderia ser a própria vítima ou não, até porque ele alegava que os dois foram ali de comum acordo para conversar sobre o relacionamento que supostamente eles tinham. A polícia ainda não sabia exatamente quem é que estava dentro do carro. Mas a partir desse momento que ele começa a dizer: não, pode ficar tranquila, eu tô segurando aqui a barra. E pelo fato de que o advogado disse que o rosto da mulher era redondo, enquanto que o rosto da vítima era um rosto bem mais fino, eles começaram a suspeitar que não, peraí, muito provavelmente, ele agiu na companhia de uma outra pessoa e pode ser essa esposa dele. Então eles também foram buscá-la para que ela fosse depor na delegacia. E ao vê-la, eles viram que ela tinha um rosto bem redondo. Além disso, no trajeto do carro à delegacia,
Ela estava com a mãe dela e a mãe dela já estava muito irritada e disse: fala logo, garota, fala logo, confessa logo, fala logo tudo. E ela falou que participou, que estava lá. Mas, ao chegar na delegacia, um dos delegados que assumiu esse depoimento dela era uma pessoa que nada mais, nada menos participou, na época da ditadura militar, da Casa da Morte de Petrópolis. Metido nisso, em assassinato, em extermínio, uma pessoa terrível. E essa gente continuou na polícia, né? Esse pessoal que fez tortura. E esse cara, a série não fala claramente não, mas deixa muito a entender. Não queria que ela confessasse. Porque a série deixa a entender, a gente que tá ali observando ali o negócio, fica, oi, o que tá acontecendo? A série deixa a entender que a menina, na presença do pai e da mãe dela ali com esse delegado, muito provavelmente devem ter oferecido um dinheiro grande para esse delegado daí, que não é o primeiro que solucionou o caso, é um outro, esse cara é outro, esse da Casa da Morte de Petrópolis, mas que muito provavelmente esse pai e essa mãe ofereceram dinheiro para esse cretino, para que o nome da filha não fosse arrolado. Até porque ele também estava muito tranquilo com isso, porque era um jeito fácil de ganhar dinheiro, sabe por quê? Porque o caso já estava solucionado. Ele já tinha um assassino, inclusive um assassino confesso, então para ele já estava de bom tamanho. Se desse para ganhar um dinheiro com isso, né? Por que não? Mas é aí que eu volto a falar com vocês aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Todo mundo pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. E nesse caso a gente está falando de uma escrivã que trabalhava ali na delegacia e queria saber o que estava acontecendo ali, que estava uma coisa estranha, tinha uma pessoa, a esposa do assassino que estava depondo, não era nem a delegacia dela, era numa levaram para um outro lugar, por que isso? Por que estavam escondendo a garota? E aí ela chegou na sala do delegado e falou, a imprensa já sabe que ela veio aqui depor? Aí ele falou, não, ela não veio aqui depor, e ela disse, veio aqui depor, porque já me contaram que ela veio depor, e eu vou dizer para a Rede Globo que ela esteve aqui depondo. Então, assim, também se não fosse essa escrivã peitando esse outro delegado aí da Casa da Morte de Petrópolis, muito provavelmente a assassina também teria se safado dessa. E tudo teria ficado nas costas do assassino. Agora, a gente está falando aqui muito sobre o caso, mas eu acho que convém que a gente fale um pouco sobre quem era Daniela. Daniela com vida. Porque Daniela não é um corpo. Daniela é uma pessoa muito interessante que foi arrancada da vida. A primeira participação de Daniela Pérez em novela foi dançando, porque o que ela era bailarina. Ela passou a adolescência dela toda fazendo balé clássico, jazz, sapateado, tudo isso. Então, uma novela da Manchete, Cananga do Japão, ia ter um número de tango. E um dos personagens, que era feito pelo ator Raul Gazola, um cara bonitão, alto pra caramba, moreno, de olho azul, super forte, ele tinha sido modelo. Ele chamava a mesma atenção que o Alexandre Frota chamava, e os dois eram amigos, por sinal. Nessa época existiam 3 morenos, que eram grandões, bonitões, assim, que chamavam muita atenção. Era o Maurício Matar, o Alexandre Frota e o Raul Gazola. E eles eram amigos, né? Pois bem, Raul Gazola ia fazer um número de dança, ele ia dançar nessa novela Cananga do Japão, um tango. E aí a produção da novela tinha que achar uma dançarina para poder fazer esse número de tango, e o pessoal falou, vai, até porque quando você tá nesse meio, você conhece um bando de diretor. A Glória Pérez não tinha trabalhado o tempo todo da vida dela na Rede Globo, também já tinha trabalhado em outras emissoras. Então você conhece vários diretores, você conhece vários produtores, você conhece vários escritores, atores. O pessoal vai, Daniela, vai lá, tenta fazer. E ela passou no teste, dançou o tango com o Raul Gazola. E ali foi uma paixão fulminante. Os dois dali não se desgrudaram mais. Ela tinha uns 19, quase 20 anos de idade, e ele já estava na casa dos 30 anos de idade, ou quase isso. E os dois tinham muito a ver um com o outro, os dois se preocupavam muito com o físico, né? Gostavam de esporte, gostavam de dançar, de praticar atividade física, além da dança. E depois disso, a própria Daniela fala com a mãe dela, mãe, eu acho que eu quero investir nessa carreira de atriz, porque eu acho que isso pode me complementar. Eu não preciso ser só bailarina. Eu posso dançar, atuar, eu posso cantar. E naquela época, gente, na década de... Aquilo dali era finalzinho de 80, iniciozinho da década de 90. Os musicais não faziam no Brasil o mesmo sucesso que os musicais faziam na Broadway, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Hoje em dia, os musicais já estão, assim, plenamente consolidados no Brasil, nos teatros do Brasil. Muita gente vai ver musical.
E as produções da Globo mesmo, ou as produções, hoje em dia tem Netflix, né? Hoje em dia a diversificação ficou muito grande. Hoje em dia tem HBO, Netflix, Star não sei das quantas, Disney não sei das quantas. A produção aumentou muito, né? Os atores antes, eles eram demandados, os atores no Brasil eram demandados por algumas poucas emissoras, né, que existiam. A Globo fazia novela, a Manchete fazia novela, o SBT fazia novela, era basicamente isso, né? Mas hoje em dia, os atores são chamados para muita coisa, além do teatro, obviamente. Coisa que a Daniela não tinha como saber, mas se ela tivesse viva ainda hoje, seria uma atriz completa. E como atriz, logo de início, ela mostrou que levava jeito pra coisa, embora nunca tivesse feito aula de teatro. A gente percebe quando a pessoa leva jeito pra coisa, e eu acho também que é porque ela convivia com muitos atores, então ela pegava muita coisa, né, e conhecia muitos diretores, então devia ouvir muita dica, pegar muita coisa. Imagina, a mãe dela era autora, muita dica. Então, assim, tinha um futuro brilhantíssimo pela frente. E além disso, uma coisa que não é todo mundo que tem: carisma. Vocês sabem que esse magnetismo é uma coisa que a gente não sabe porque que algumas pessoas têm e outras não têm. Mas ela tinha. Então, assim, ela estava investindo certo na vida dela. Ela não sabia que o futuro teria Netflix, HBO, não sei o quê, uma alta demanda por atores, não sabia disso, mas ela estava investindo totalmente certo, porque hoje em dia o mundo é esse, assim como Hollywood também está mais aberta, né, para atores de outras nacionalidades que não são só os americanos. Então, assim, essa garota estava no caminho certo de querer dançar, cantar e atuar, e se tivesse viva até hoje, tenho certeza que seria uma estrelona, tanto do Brasil até, quem sabe, de fora. Muito bem, ela dizendo para a mãe dela que queria atuar, a mãe dela deu um papel para ela na sua novela Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel é uma novela de 1991, se eu não me engano. É uma novela que passava às 6. Era o retorno da Glória Pérez à Rede Globo. Ela que já tinha trabalhado na Rede Globo, depois teve que sair. Ali era o ano que ela estava retornando à Rede Globo. Ela queria escrever Barriga de Aluguel para as 9, ela queria ser uma autora de novela das 9, mas a direção da Globo achou que aquilo era uma novela para as 6, mas tudo bem, ela fez a novela das 6 e foi um sucesso, gente, um sucesso danado. E Glória Pérez, conhecendo a filha que tem, colocou ela para justamente fazer uma dançarina na novela. Mas era uma dançarina que era uma personagem, então ela tinha falas, ela era amiga da protagonista. E a gente percebe já ali, em 1991, como a menina levava jeito. Ela falava direitinho, cara. Não passava vergonha, não ficava igual a Cigano Igor, não. Depois disso, ela emendou uma outra novela. E aí já era uma novela das 8. Ou das 9, como você quiser chamar. Gente, a menina já foi pra uma novela das 9. Era escrita pela mãe dela? Não, não era. Mas a gente pode dizer que há muita influência lá dentro. Afinal de contas, a mãe dela é uma das escritoras da casa. Todo mundo ali dentro se conhece. Mas muito bem, ela foi escolhida como Yara. Yara era a irmã da protagonista. Então ela também aparecia bastante na tela. Um cabelinho liso, linda. Assim, ela me lembra muito a Lídia Bronde. Lídia Bronde, que nessa época ainda estava trabalhando, mas em breve ela iria renunciar à sua carreira artística, né, para virar psicóloga. Mas para mim, a Daniela Pérez me lembra muito a Lídia Bronde. E também era considerada uma namoradinha, assim, do Brasil naquela época, né? Muito bem, então foi Barriga de Aluguel e depois O Dono do Mundo. E eis que depois, no ano de 1992, estreia uma nova novela chamada De Corpo e Alma, que é o retorno da Glória Pérez ao horário das 9, ou seja, ao horário nobre. Depois do sucesso que ela fez com Barriga de Aluguel, lá nas 6, que foi um sucesso estrondoso, todo mundo só falava disso. De quem era o bebê, porque foi a primeira vez que estava se falando de fertilização in vitro. A Glória Pérez costuma trazer esses assuntos assim que são novidade, né? Ela traz para a novela, para discussão assim da sociedade. Ela sempre traz muitas causas sociais ou questões novas de tecnologia, questões éticas, né, que podem colocar o nosso padrão moral e nosso padrão ético em questionamento. Então, mais uma vez, Daniela Pérez é a irmã da protagonista, que era a Paloma, feita pela Cristiana Oliveira. E mais uma vez, a Glória Pérez traz um tema quente, né, de discussão social, de discussão ética e social para sua novela, que é a doação de órgãos. Por sinal, um assunto que está muito em voga aí desde que o Faustão, né, vocês viram que o Faustão acabou de receber
um coração novo, né? Houve uma doação de órgãos, muita gente ficou suspeitando da fila do SUS, o que é um absurdo, dizendo que o Faustão pagou para conseguir aquele coração, isso é um absurdo. A gente sabe que não é nem uma fila propriamente o que o SUS tem na doação, que a gente tenha uma lista de condições de pessoas que podem receber sim ou não aquele órgão, conforme vários critérios, não é só tipo sanguíneo não, tem coisas de anticorpos, tem tamanho da pessoa, condição da pessoa que vai ser operada, se vai conseguir ficar viva ou não vai, então tudo isso influencia, né? E é só a partir do momento em que você encontra dois doentes que podem, os dois, esses dois aqui podem sim receber esse órgão que vai ser doado, e só aí então que você vai ver quem está na fila há mais tempo. E no caso do coração que foi pro Faustão, não tinha essa de 2 pessoas conseguiam receber aquele coração ao mesmo tempo, ou 3 pessoas conseguiam receber aquele coração ao mesmo tempo. Não. Mas eles viram que a única pessoa que podia receber aquele coração era o Faustão. Então, por favor, não fale porcaria aí afora, tá certo? Ninguém fura a fila do SUS na doação de órgãos. E é muito triste que as pessoas fiquem falando mal, ficam supondo coisas sobre a doação de órgãos, porque isso diminui a doação. E tudo que a gente precisa mais é que se incentive a doação. É claro que a gente não odeia saber que alguém morreu. É terrível isso, mas a gente sabe que as pessoas acabam morrendo de diversos tipos de acidente. E hoje em dia, um dos maiores grupos de doadores de órgãos infelizmente, são os motoboys, porque eles morrem demais no trânsito. E morrem muito com uma condição que é muito propícia para você fazer essa doação de órgãos, que é a morte cerebral, né? Porque tem certos tipos de morte que não permite a doação de órgãos. Então, assim, um dos trabalhos que a Glória Pérez fez com essa novela, de Corpo e Alma, foi um trabalho incrível de aumentar o número de doação de órgãos. Mas, gente, aumentou muito. Porque a Cristiana Oliveira, que é a Paloma, ela tinha um problema cardíaco e estava na fila para ser operada. E a irmã dela na novela era Yasmin. Yasmin feita por quem? Feita por Daniela Pérez. E Glória Pérez, mais uma vez, conhecendo a filha que tem, fez uma personagem, né? Esse núcleo da novela morava no subúrbio, era uma classe média mais baixa, né? Um pessoal um pouco com... Porque as novelas da Globo gostam muito de gente muito rica, né? E esse núcleo não era de gente rica, era de gente de classe média, mas de classe média mais remediada, que morava no subúrbio. Então, essa personagem da Yasmin, ela estava assim no coração das pessoas do Brasil, sobretudo das crianças. Eu, que era criança na época, posso dizer para vocês, adorava. Até porque eu também fazia balé clássico, eu dançava, e a personagem dela era apaixonada por dança e sambava. Ela gostava muito de samba, o sonho dela era ser musa de carnaval ou rainha de bateria. E ali em dezembro, né? Vocês sabem que carnaval é planejado muito antes, né? Então ali em dezembro já estava certo que ali, daqui a 2 meses, em fevereiro de 1993, a Daniela ia desfilar na Caprichosa de Pilares com destaque. E iam aproveitar até para gravar isso na novela, né? Eu acho que ela ia ser musa do carnaval. Ou rainha de bateria, não lembro mais, mas era na Caprichosa de Pilares. Então, pra você ver, assim, o sucesso que ela tava. Vocês sabem, né? Que nessa época daí, década de 80 e 90, as mulheres que eram musa de carnaval, elas estavam muito em alta na mídia. Então, Daniela Pérez estava na boca do povo. Uma menina muito querida por todo mundo via que ela tinha muito talento. Estava começando sim, afinal de contas era a 3ª novela dela só. Todo mundo sabia que 3ª novela dela, e já na novela das 8, das 9, era porque ela era filha da escritora, isso é óbvio, mas, no entanto, todavia, percebiam que ela tem talento, ela leva jeito, essa menina vai longe. Por sinal, o par romântico dela era do riquinho da novela, que era feito pelo Fábio Assunção, ou seja, era um casal, assim, blockbuster, que no final da novela ia dar super legal. Mas, como vocês sabem, toda novela tem os seus períodos de trisal. São aqueles períodos em que o casal principal briga na novela e fica aquela coisa, será que vai voltar, que não vai voltar? Aí chega uma terceira pessoa que forma o trisal, chega um outro cara, aí aquela menina fica balançada entre um e outro, né, para mexer com o público. E aí depois ela ia optar finalmente pelo Fábio Assunção. Ela ia terminar com o Fábio Assunção na novela, e isso, gente, tá escrito no script da novela. Desde que a novela flui, o resumo dela, desde que foi entregue na direção da Globo, né? Antes de começar a gravar qualquer coisa, você já tem um script ali, mais ou menos de como você imagina como vai ser a história. É claro que a gente conhece bem a Globo, às vezes eles mudam coisa,
Mas estava escrito lá que ela ia terminar com Fábio Assunção e a ideia da autora era justamente essa. E o ator que fazia o trisal, né, que fazia o outro par romântico dessa Yasmin, era alguém que eu não vou dizer o nome, tá certo? Porque eu já falei pra vocês que eu não quero dizer o nome do assassino aqui, eu vou chamar só de o assassino, esse ator. A gente não sabia que poderia se tornar um assassino, mas ele foi escolhido pra novela. Inclusive, muita gente depois ficou se perguntando, mas meu Deus do céu, a Globo não vê quem tá contratando? Não checa o histórico da pessoa pra ver o que ele já fez, o que ele não fez? Quem foi que escolheu esse ator para trabalhar aí? Inclusive a própria Glória Pérez, né, a autora, ela estava se justificando, ela foi a vários lugares para se justificar, porque isso era uma coisa que era muito perguntada. A senhora, como autora da novela, não se sente culpada de ter colocado a sua filha para fazer par romântico com o assassino? Porque foi a senhora que juntou os dois e não sei o que, lá. Mas olha que coisa cruel, né, que eles fazem com a pessoa. Certamente isso já passava pela cabeça dela e as pessoas ainda ficam martelando esse tipo de coisa, uma coisa horrorosa. E ela explicava só o seguinte, veja, esse ator, ele fazia peças de teatro, ele já tinha algum histórico, ele não veio do nada. Ele estava começando sim, tanto que o personagem dele na novela não era grande, era um personagem que cresceu um pouco mais a partir do momento em que ele se aproxima da personagem da Yasmin. Ele antes era só uma pontinha, né? Ele fazia um motorista de ônibus na novela. Sabe essas pessoas que fazem só uma pontinha, que falam só um bordãozinho, tal coisa, só um bordãozinho, uma coisinha. Ele dirigiu o ônibus, estava ali naquele núcleo ali do subúrbio, mas a partir do momento que ele vira alguém que pode ficar com a Yasmin, ele aparece muito mais. E aí, além do salário da Globo, ele começa a ter muito mais fama, porque começa a aparecer em tudo quanto é capa de revista, começa a dar entrevista na televisão, começa a fazer baile de debutante, porque antigamente, né, as pessoas quando faziam 15 anos de idade, as meninas gostavam de convidar algum ator da Globo para ir lá dançar uma valsa com elas. Eu fico imaginando a menina que dançou com esse sujeito na sua festa de 15 anos de idade, não deve ter sido nenhuma nem duas, ele deve ter feito algumas festas, inauguração de loja, inauguração de festa, esse tipo de coisa. Então ele estava crescendo, a fama dele estava crescendo e ele era muito ganancioso e achava que podia chegar assim no estrelato rapidíssimo. Aquilo que estava acontecendo ali para ele não era suficiente, ele achava que aquilo dali ele podia muito mais e muito mais rápido. Inclusive ele achava que se ele tivesse alguma relação muito próxima com alguma pessoa grande da emissora, ele conseguiria ser alçado mais rapidamente. Errado ele não estava, porque a gente sabe que as panelas existem, é normal. A gente também aqui do mundo normal, que não é do mundo das novelas, que não é do mundo do cinema, a gente também tem nossas panelas. A gente também costuma trabalhar com quem a gente gosta, com um amigo nosso, isso é normal. Com conhecidos nossos, que às vezes são marido de fulano, irmão de Beltrano, isso é normal. E no meio do cinema, no meio das novelas, no meio do teatro, isso não é muito diferente. O problema é que ele era um escroque. E ele passaria por cima de qualquer pessoa para conseguir o que ele quisesse. E muitos atores depois disseram o quanto que ele era meloso. Tentava ficar colado, sabe? Tentando coisas. Amizades se constroem naturalmente. Por afinidade, por convivência, por encontrar pontos em comum. E tudo que esse cara fazia estava até bem nítido para algumas pessoas que eram mais velhas, que têm mais experiência, que esse cara ele forçava a barra. Ele estava forçando muito a barra para conseguir logo grandes amizades muito rapidamente. Sobretudo com gente que importava, gente que era mais interessante na visão dele, que eram aquelas pessoas ligadas a outras grandes dentro da emissora. Por exemplo, Daniela Pérez era filha de uma autora. Tinha uma outra atriz ali dentro, chamada Carla Daniel, que era filha do grande diretor de núcleo da Globo, do Daniel Filho. Por sinal, Carla Daniel também estava nesse núcleo do subúrbio. E a personagem dela era justamente uma ex-namorada desse motorista de ônibus, né, desse personagem do assassino. O personagem se chamava Bira, o nome do assassino eu não vou dizer. Então vocês percebam que ele acabou de chegar e já quer sentar na janela. Ele já chega na emissora querendo ser o Tarcísio Meira. A ambição dele é muito alta. Ele é muito narcisista e quer chegar no topo muito rápido, atropelando quem ele tiver que atropelar. Tem uma entrevista do Wolf Maia, que era um diretor da Globo ali nessa série, no Pacto Brutal, que o Wolf já tinha dirigido, inclusive, esse assassino numa peça de teatro chamada Blue Jeans, que foi uma peça de teatro que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, ficou em cartaz há algum tempo, e que tinha Fábio Assunção no elenco também, no elenco principal, tinha Maurício Matar também no elenco,
para vocês verem que alguns atores da Globo já conheciam esse assassino já de antemão, já tinham trabalhado com ele no teatro. O próprio Fábio Assunção, que era par romântico da Yasmin, né, da Daniela Pérez, já conhecia o assassino por trabalhar em Blue Jeans. Eles trabalhavam juntos. E o Wolf Maia fala, não, o assassino, a sexualidade dele era ampla, era qualquer faixa etária, queria pegar nova, queria pegar velha, queria pegar novo, queria pegar velho, então era mulher, era homem, era jovem, era velho. Para ele não interessava, o que interessava é o benefício que vinha daquela relação. Então, assim, todo mundo sabia que ele se relacionava com ambos os sexos e com todas as idades que vocês puderem imaginar. Mas sempre gente com algum dinheiro e com alguma influência. Sempre. A moça com quem ele casou, que também é a assassina, né? Um casal assassino, que eu também não vou dizer o nome dela. Ela também era uma pessoa com um histórico problemático. A Glória Pérez, né? Ela fez vasculhou a vida desses dois para entender que tipo de gente mata uma pessoa da forma como eles mataram. E pelas razões absurdas que eles mataram. Por uma ganância burra e cega. Por psicopatia mesmo. Nenhuma consideração. Era uma menina ainda muito nova. Essa assassina, ela tinha 19 anos de idade. Muito nova. E estava grávida de 4 meses. Ela estava grávida de umas 16 semanas, mais ou menos. Grávida do assassino. Que ela já tinha se casado com o assassino. E quem ela era? Era uma menina, filha única, de um casal com bastante dinheiro, ali de Copacabana. Essa filha única muito mimada. A Glória Pérez foi atrás, descobriu que ela tinha babá, até assim, adolescente já andando com babá. Causava confusão em tudo quanto é lugar que ia. Um perfil assim, a Glória Pérez fala, um perfil assim de uma violência também muito grande, porque brigava por homem, frequentava muito essas boates de Copacabana que tinham show com homem seminu e quebrava a garrafa e ameaçava outras mulheres com um caco de vidro de matar as mulheres porque estava olhando pro cara dela ou porque não estava olhando pro cara dela. Isso tudo investigação da Glória Pérez, que foi entrevistando inúmeras pessoas que conheciam ela, né? Inclusive, na própria série Pacto Brutal, há a entrevista de um ex-namorado dessa assassina, né? Por sinal, um cara que ficou com ela num espaço de tempo em que ela tinha brigado com o assassino, ou seja, ela namorou o assassino, brigou por um período, e aí ficou com esse cara que deu a entrevista, depois voltou com o assassino e se casou com o assassino. E esse ex-namorado dela fala que, olha, teve que fugir dela porque ela tinha um comportamento, né, psicologicamente instável, tendia a loucuras muito facilmente. Então, assim, estamos falando de um perfil instável, de um perfil manipulável. Instável, manipulável e que pode tender à violência com facilidade. E que tem muito ciúme. E que ainda tem 19 anos de idade, que é cruel. Esse é o perfil. E, por sinal, muito bonita também. Acho muito bonita. Mas, assim, completamente desequilibrada. Tanto que mata alguém, né, gente? E o que pra mim é mais absurdo, e é uma coisa que algumas pessoas pontuam, é o fato de que ela leva o filho dela para o assassinato. Ela leva uma criança em formação dentro da barriga dela, um bebê de 4 meses de gestação. Ela leva ele para matar outra pessoa. Ela mata alguém grávida. E isso é muito surreal. Eu acho que isso é até pouco frisado quando se narra essa história. Isso para mim é uma das coisas que mais me choca, porque eu penso muito nesse garoto. Esse garoto que hoje em dia é um homem de 30 anos de idade e que certamente deve ter alguma preocupação no coração dele, alguma perturbação em relação a isso, ao fato de que a mãe dele participou de um assassinato, o pai dele biológico, não o pai que criou ele, porque não criou ele, mas o pai dele biológico participou de um assassinato. Então eu fico pensando que deve ser uma pessoa que fica preocupado, cara, que fica pensando, meu Deus, eu carrego o DNA de 2 assassinos. Eu carrego o DNA de 2 personalidades muito instáveis. Sinceramente, eu torço muito para que esse rapaz, porque é um homem hoje de 30 anos, não interessa o nome dele, não interessa onde ele trabalha, não interessa o rosto dele, mas torço muito para que seja uma pessoa que tenha
muito acompanhamento psiquiátrico e já há muito tempo, psicológico, psiquiátrico, porque é uma barra você ter crescido pensando nisso. Ou em que momento que ele teve ciência dessa história? Será que foi em criança? Será que foi em adolescência? Será que foi já adulto? Em que momento que ele ficou sabendo disso? De que o pai e a mãe dele assassinaram uma pessoa. E que assassinato? Esse assassinato, não é qualquer um assassinato, qualquer assassinato já é um absurdo, mas esse assassinato, aí é um absurdo vezes 1000. E que ele estava na cena do crime, porque a mãe dele levou ele para a cena do crime. Ele estava dentro da barriga dela. Ele estava em formação quando a mãe dele matou uma mulher. Diz ela que não participou, vocês vão ver, mas pro final a defesa de um e de outro. Mas a justiça consegue provar por A mais B, pelas provas que estão ali, que foram levadas a julgamento, que ela estava lá sim. Inclusive, depois o assassino disse que quem matou a Daniela foi ela, a assassina. E, por sinal, é uma dinâmica em que os dois não falam exatamente quem apunhalou a vítima. Se foi um, ou se foi outro, ou se foram os dois. Ou quem começou. Quem apunhalou primeiro no pescoço, depois quem apunhalou no peito. Aonde que apunhalaram primeiro, a gente sabe que foi dentro do carro, que foi dentro do Santana, mas começaram onde, em que situação, a dinâmica do crime eles não falam, porque eles negam o crime o tempo todo. Como se não bastasse a união dessas duas personalidades complicadas, um homem extremamente ambicioso, narcisista e com tendências à psicopatia, que podia destruir qualquer um para conseguir o objetivo dele, que se relacionava por interesse, que se casou com essa menina assim, bonita assim, porém extremamente desequilibrada, mas que casou com ela muito visivelmente por dinheiro, porque casou e o pai dela já deu um apartamento para eles morarem. Então, assim, a vida dele ficava muito facilitada com ela. Morava na Zona Sul, mesmo vindo de fora, vindo de BH, começando a ser... Imagina, quando se começa a procurar ser ator no Rio de Janeiro, vindo de fora, se você não vem com uma família de dinheiro, você começa muito por baixo. Morando longe, pegando ônibus, fazendo um bando de peça de teatro que não tem nada a ver, comendo mal, morando mal, com pouco dinheiro, e ele já começa bem, né? Porque ele já começa com o respaldo do dinheiro dela, que já facilita muito a vida dele. Então, morando na Zona Sul, com dinheiro, com apartamento. Aí junta essa personalidade dele, com essa instabilidade dela, ciúme dela, possessão dela. Ainda mistura algo de religião nisso. Que religião? Não vamos aqui falar mal de nenhuma religião, tá, gente? Porque a gente não vai estar falando aqui de nenhuma religião de matriz africana. A gente vai estar falando aqui de uma loucura que é acreditar em magia negra. E aí os dois acreditavam nisso, acreditavam que ele ia fazer muito sucesso rápido e levavam um preto velho para ver os ensaios. Essa garota, como ela não tinha mais o que fazer, porque ela não estudava e nem trabalhava, ela ficava assistindo os ensaios desse assassino, que era marido dela, namorado e depois marido, inclusive os ensaios de Blue Jeans, e ficava lá na primeira fileira assistindo os ensaios, levava uma mochila, botava um preto velho na mochila, abria a mochila, deixava o preto velho assistindo o ensaio. E eles acreditavam piamente nisso, de que aquele preto velho ia ajudá-los, de que o casal ia ficar rico, ia fazer sucesso, que o assassino ia fazer sucesso rápido. E, de fato, começaram a acreditar ainda mais nisso quando o cara foi levado por uma novela das 9. E aí devem ter ficado associando, tá vendo como é que tá tudo fazendo sentido? Então olha o nível de loucura. Percebam o nível de loucura. Essas duas personalidades se juntaram e atropelaram a vida de uma garota, que infelizmente estava na frente dele, que foi vista como um alvo para eles. Primeiro como um alvo de possível sucesso. Ele viu nela um alvo de sucesso. Ao perceber que não ia conseguir nada com ela, pelo contrário, podia acabar se prejudicando por causa dela, pelo que ele investiu, insistiu, apurrinhou, aquilo podia se virar contra ele, porque ele achava que ela podia falar com a mãe e dizer, olha, esse cara tá saindo do prumo, tá forçando uma barra, então ele resolve matá-la. E para isso ele arma a mão da esposa, incutindo nela um ciúme que já é natural dela, fazendo o negócio crescer, ficar doentio.
E nessa eles selam um pacto de assassinato. E que não é só um pacto de assassinato, mas é um pacto de sucesso. Porque já que eles encaram naquela pessoa, na Daniela, uma ameaça, eles não só eliminam a ameaça, matando a ameaça, como eles fazem num ritual. Ou seja, é quase como nós encontramos uma ameaça, vou me livrar da ameaça, mas vou aproveitar para fazer uma oferenda dentro dessa minha crença doida. E nessa, além de eu eliminar a ameaça, ainda vou crescer mais ainda na minha fama, porque eu estou fazendo uma baita de uma oferenda. Essa era a ideia. Por isso, inclusive, que o nome da série é Pacto Brutal. As marcas do assassinato mostram que aquilo foi uma tentativa de ritual de magia negra. As estocadas no peito em círculo. O fato de que eles primeiro começaram pela garganta, depois fizeram a marcação em círculo. O local onde ela foi deixada, o jeito que o corpo foi deixado. E outros vários indícios. Então esse é o nível de loucura. Como o uso de um punhal, né? O punhal é muito usado nesse tipo de coisa. Por sinal, gente, esse caso ficou conhecido como o caso da tesoura, o caso das tesouradas. E aí, gente, como se não bastasse toda a situação, que o assassinato como um todo já é bizarro, já é uma crueldade, uma coisa absurda, difícil de explicar até, porque a loucura é tão grande, o nível de loucura de um e de outro, e a ideia da magia negra junto, é muito complicado de conseguir explicar uma maluquice dessa. Como se não bastasse tudo isso, o que eles mais precisavam mostrar é que o crime não foi premeditado, porque ele queria passar a ideia de que foi algo acidental. E algo só pode ser acidental, ou seja, você não levou a arma do crime já com a intenção de matá-la, se for algo que você tem dentro do carro usualmente. E aí ele começa com uma história de que a mulher dele vivia abrindo leite, gente. Ela abria leitinho com tesoura e ficava tomando no carro. Então eles tinham uma tesoura de costura no carro. Essa era a ideia que eles passavam. E de que ele usou, ele falou, de que eles usaram. Aí elas duas começaram a brigar, ainda também junta a ideia de crime passional, de que ele tinha um caso com Daniela, ainda mete isso no meio. Inclusive, ele fica dando a entender, porque ele também é muito esperto. Ele nunca fala as coisas muito claramente. E ele fica sempre dando a entender de que chegou naquele lugar dirigindo o carro dele e que a mulher dele estava escondida lá atrás e que Daniela foi dirigindo o carro dela para encontrá-la ali no meio daquele mato. Por quê? Porque ele dava a entender que se encontrava com ela, que eles tinham um caso e que eles foram ali conversar num lugar mais tranquilo, mais vazio, mais escuro, onde ninguém os veria. Essa era a ideia que ele passava. Então, como vocês podem ver, um assassino que conta esse tipo de coisa, ele mata a vítima várias vezes. E aí, no meio da discussão, que ele disse que foi lá para terminar o relacionamento dele com ela, porque a esposa dele estava grávida, e a esposa dele estava atrás do carro, que era para justamente ver aquela cena, ver que ele estava terminando com a Daniela, que as duas começam a brigar, porque a mulher dele sai de trás do carro, que ela estava escondida atrás de um lençol, que as duas começam a brigar, e ele tentando defender a mulher grávida dele, não consegue pensar direito, ele só abre o porta-luva, veja só, e pega a tesoura. Na verdade, ele não fala nem que foi ele que abriu o porta-luva, que foi a própria esposa dele que abre o porta-luva para poder pegar a tesoura. E que aí ele dá uma chave de braço no pescoço da Daniela, dá um mata-leão nela para tentar afastá-la da esposa grávida dele, muito sensível e delicada. E aí ele percebe que a Daniela tá desmaiada. Ele acredita que, na verdade, ele matou ela sem querer, na defesa da esposa dele. Vem uma ideia louca na cabeça dele, que é tentar fazer parecer que talvez tenha sido um fã doido, que matou aquela menina, e ele começa a dar várias tesouradas nela, ele e a esposa, né? Que ele sempre coloca a esposa no meio. Começaram a dar várias tesouradas nela, que era pra parecer como se um fã doido tivesse matado ela. Acontece que a perícia mostra que o objeto que perfurou a vítima não era a tesoura, porque o objeto que perfurou ela tinha 2 gumes, um de cada lado. E isso é um punhal. Um punhal corta dos 2 lados. A tesoura, cada lâmina da tesoura, ela só corta de um dos lados. O outro lado é mais gordinho. Faria outro tipo de abertura de buraco na vítima. Ou seja, essa história da tesoura, esse caso que ficou conhecido como o caso das tesouradas, é mentira dele. Como todo o resto, é mentira dele. Porque ele está
a todo momento tentando não fazer parecer que aquele crime foi premeditado. Há vários dias. Inclusive, a placa do carro dele, ou melhor, o carro do sogro, OM, foi uma placa adulterada. Na verdade, a placa original é LM, mas ele com fita adesiva, aquela fita isolante preta, ele fechou o O, ele fechou o L para fazer um O. É engraçado, né? Ninguém adultera a placa do seu próprio carro ou do carro do sogro, seja lá de quem for, para ir num domingo no parque, né? Na certa você vai fazer alguma coisa errada. Vocês não acham, não? E o que é mais evidente, vou ver se eu consigo trazer foto aqui para vocês, é que você consegue ver a placa do carro do Santana, né, do sogro dele, e você consegue ver ainda a cola da fita adesiva que fechava o O, que fechava o L fazendo um O. Ou seja, ele também já fez isso na expectativa de que se fosse visto, fotografado, alguma coisa que não conseguissem levar ao carro do sogro dele. Mas levaram, porque as características são muito próximas. É Santana, é azul, os números são os mesmos, é só uma letra que muda? Então é muito fácil. Na verdade, isso mostra que ele também é muito burro. Os dois são muito burros. Eles erraram muito. E qual foi a dinâmica e a sucessão de erros? Ele e Daniela saem das gravações. Por sinal, ele já tinha parado de gravar há algum tempo antes, mas continuou na porcaria do estúdio para poder ficar em cima dela, igual um gavião, igual um urubu. Mas aí é só quando ela sai que ele sai junto, para vocês verem o pé no saco que era. E aí ela tá um pouco nervosa. Inclusive ela pergunta para Marilu Bueno se a Marilu não quer uma carona. Mas aí ali na frente, ali no estacionamento, tem aquelas crianças querendo bater foto. São várias as crianças, umas 4, 5 ou 6 querendo bater foto. E aí tanto ele quanto ela vão bater foto com as crianças. Aí a Marilu fala, não, Dani, não vou não, deixa que eu vou, que eu tô atrasada, tenho que fazer minhas coisas. E a Marilu só sai sozinha. Já é triste, né, gente? Porque a gente fica pensando que, poxa, se Marilu tivesse com ela, talvez isso não tivesse acontecido. Mas o que a gente pode fazer? E aí tira a foto com as crianças. E ela ainda continua um tempo dentro do carro dela no estacionamento. Que é pra ver se o desgraçado vai logo embora. Você percebe que ela tá com medo, que ela já tá nervosa, de que ele já tá cercando ela já faz algum tempo. Sobretudo naquele dia, que todos os relatos contam que naquele dia a apurrinhação foi o dia inteiro. Então ela passa um tempo dentro do carro. É por isso, inclusive, que ela saiu 9h10. O registro de saída do carro dá 9h10 da noite. Ela costuma sair um pouco mais cedo. Eu falei pra vocês que é entre 8h30 e 9 horas. Só que hoje ela ficou enrolando um pouco. Por quê? Que é pra ver se ele vai logo embora. E aí tinham as crianças pra bater foto. E ela ainda passou um tempo dentro do carro dela que é pra ver se ele vai embora. E ele, de fato, vai embora na frente dela. Ele vai embora e é uma linha reta da Taikon até um posto de gasolina, que é o posto Alvorada. Ele entra no posto Alvorada, mas não vai para as bombas de gasolina. Ele fica no canto de saída, num recuo de saída, e desliga os faróis e desliga o carro. Quem é que está atrás do carro dele, escondida num lençol, há horas e horas e horas, ali embaixo de um lençol? A mulher dele, né? Grávida. Há horas ali embaixo do lençol. Comportamento assim, né? Interessante, né, o comportamento dessa pessoa. Muito bem, então ele tá ali no acostamento, ali no posto de gasolina, ele no volante do Santana e a mulher dele ali embaixo do lençol. Minutos depois, aparece o carro da Daniela, o Escort, para abastecer de gasolina ali. Ela abastece, paga com um cheque, e quando ela vai voltar para a pista, ou seja, tem que sair ali por aquele recuo, quando ela vai voltar para a pista, para a Avenida Ayrton Senna, o Santana fecha o carro dela, impede a saída dela. E ela percebe que é ele, não só porque ela conhece o Santana, como ela tá vendo ele ali no volante. E aí, pessoal, é que vem assim, o que eu posso dizer pra vocês, hoje, na experiência que eu tenho hoje, depois de ver esse caso, eu posso dizer pra vocês, não saiam do carro. Não saiam do carro. Se você perceber que alguém de propósito te fechou, não sai do carro pra dizer, ô, qual é? Tá maluco? Eu sei que você pode talvez conhecer essa pessoa, pode ser um amigo seu, um conhecido seu, um vizinho seu, o síndico do seu prédio que você tá brigando há algum tempo. Pode ser um pentelho que tá te apurrinhando já faz há um tempão e fechou a porcaria do seu carro. Não saia do carro. Dá ré. Sai pelo outro lado. Buzina. Pisca farol. Mas não saia, sobretudo se você for mulher e quem te fechou foi homem. Ela saiu do carro e ele também saiu do carro. E ela tava gesticulando e gritando tipo, o que é? O que tá acontecendo? Que brincadeira é essa? E ele só chegou perto dela e nem falou nada, ele só deu um murro no rosto dela. Um soco que fez ela cair ali desmaiada.
E ali, agarrando o pescoço dela naquela chave de braço, ele arrastou ela até o Santana, até o banco do carona do Santana. E quem saiu lá de trás do Santana, debaixo do lençol, foi a assassina para dirigir o Santana. Enquanto que ele, o assassino, entrou no próprio Escort, que estava com a porta aberta, para dirigir o Escort. Então foi ele dirigindo o carro da vítima e a esposa dele grávida dirigindo o Santana, com a Dani ali dentro do Santana. E como eu falei para vocês, ela saiu da Taycan 9h10. Ela chegou ali naquele posto que em 1 minuto, 2 minutos no máximo. Aí abasteceu, pagou. São que horas agora? São 9h15? São 9h18? Que horas são agora? Mais ou menos isso, né? 9h30, eles já estavam naquela rua jogando o corpo dela, já apunhalado ali naquele mato. E eu fico tentando imaginar a dinâmica de como é que foi isso. Em que momento que eles mataram ela? Eu fico tentando imaginar essa maldita dessa assassina dirigindo o carro com essa menina do lado dela no banco do carona. Será que a Dani acordou em algum momento? Será que essa mulher dirigia e batia nela? Será que essa mulher ali dirigindo já deu alguma estocada nela, já enfiou aquele punhal em algum local dela, no pescoço, talvez ainda dirigindo? O que foi que aconteceu? Em qual local os dois pararam o carro para ele ir junto com ela para poder matar a Dani? Foi ali na rua? O banco que estava cheio de sangue era o banco de trás do Santana. E isso a gente sabe porque depois que os dois foram embora com o Santana dali da rua, eles levaram, não naquele posto Alvorada onde eles deram um soco na vítima, mas eles levaram em outro posto para poder lavar o banco. E o que eu acho impressionante, é por isso que eu falo, muita gente fez a diferença. O advogado que anotou as placas fez a diferença. A escrivã que insistiu em dizer que a esposa do assassino também tinha culpa no cartório, que ela foi sim ali na delegacia depor e que tinha muita gente ali que é amigo dela da delegacia que estava dizendo que ela tinha já confessado, enquanto que tinha gente querendo tirar dinheiro do pai e da mãe daquela assassina para não metê-la no meio. Mas outras pessoas também poderiam ter feito a diferença e infelizmente não fizeram, como os frentistas do posto que abasteceram o carro dela. Na hora que o carro do assassino fechou a Daniela e ela saiu do carro e levou um soco e foi arrastada pro carro, pro Santana, era pro pessoal ter pelo menos gritado, tipo, o que é isso? Ter chegado perto de alguma forma. Você quando faz esse tipo de coisa, grande parte dos crimes, grande parte, né? Infelizmente, grande parte, eles cessam. É só você impor o mínimo de dificuldade que alguns crimes não acontecem. Além disso, o rapaz que também lavou o carro, sinceramente, você lava um carro cheio de sangue? Pô, estranho, né, cara? Será que aconteceu, né? Será que alguém teve um filho dentro do carro? Algum acidente doméstico, né? Puxa, vazou bastante sangue, né? Esse do carro que lavou o carro, eu nem fico assim tão chateada, porque eu entendo que realmente coisas podem ter acontecido, alguém pode ter cortado o braço. Às vezes vaza realmente muito sangue, alguém abriu a cabeça. E você não vai ligar pra polícia só pra dizer que, oi, tô aqui lavando um carro que tem sangue. Tanta coisa que pode ser, né? Agora, os frentistas do posto de gasolina que viram o soco, francamente, né? E às vezes você não precisa nem chegar perto, que eu entendo o medo, eu também teria medo. A gente sabe de pessoas que foram tentar defender outras e que acabaram sendo assassinadas. Que o bandido foi lá e matou. A gente sabe disso. Mas às vezes você pode fazer de longe algo do tipo, tô vendo, hein? E nessa já cessa. Ainda mais ele que era conhecido. Se alguém dissesse ali, tô vendo, hein? Eu vi você, hein? Que é isso? Vou ligar pra polícia. Vou dar a placa do seu carro. De longe. Você pode fazer isso de longe. E do lado de uma galera, pra você não fazer isso sozinho. Ele teria talvez parado ali. Eu sei que o soco é o momento de não retorno. A gente que escreve ficção, a gente sabe o que é o momento de não retorno dentro da ficção. É a quebra do status quo e o momento de não retorno. Eu sei que a partir dali, a vida dele já se complica demais se ela fica viva. Porque aí realmente a carreira dele acabou. Se ele achava que ela já era uma ameaça, agora ali então, acabou de vez. Que ele fechou o carro dela, deu um soco nela. Como é que ele vai explicar isso? Acabou. Mas talvez, se ainda tivesse alguma racionalidade dentro da cabeça dele, talvez ele achasse que era melhor acabar a carreira dele ali, ficar mal falado em todo o meio dos atores e diretores, do que ser preso por assassinato, porque alguém diria que anotou a placa, que tá vendo, que sabe quem ele é e que viu o que ele tá fazendo. Talvez. Tudo isso é especulação da minha cabeça. Uma das coisas que o assassino mais fala é que ele não teria como saber
que ela entraria no posto. Que essa tese é uma tese muito furada. E ele ficava dizendo, quer dizer que eu parei o Santana ali no posto para poder fechar o carro dela? E se ela não fosse no posto? Como é que eu saberia que ela iria no posto? Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que a posição de emboscada que ele estava podia fechá-la tanto na Avenida Ayrton Senna, caso ela não entrasse no posto, como também poderia fechá-la no posto, como de fato ele fez. Outra coisa que também pode ficar uma pulguinha aí atrás da nossa orelha é se ele não tirou algum combustível do carro dela naquele dia, né? Isso aí já é especulação da minha cabeça, eu não posso comprovar nada, mas eu fico pensando, será que não fez isso? Pra ter certeza absoluta que ela não iria no posto? Será que não deixou o negócio bem baixo? Mas uma coisa que tem que ficar clara é que a vítima, a Daniela, não chegou naquele local pelos próprios pés, como o assassino quis fazer parecer que ela tivesse chegado. Foi isso que ele ventilou para todas as revistas e jornais da época, de que ele tinha um caso com ela e de que ela foi lá dirigindo o próprio carro para encontrá-lo. É mentira. É mentira porque ele deu um soco nela, isso foi visto pelo pessoal do posto e ela foi colocada dentro do Santana. E ele é que dirigiu o carro dela. E isso ficou comprovado porque as fotos da polícia no dia do crime mostram com um banco bem recuado. E ela não tinha altura para dirigir com um banco tão recuado assim. É sinal de que algum homem entrou naquele carro para dirigir aquele carro. Eu não falo nem de digitais, porque o caso ali foi realmente uma sucessão de erros. Muita gente botou a mão no corpo, muita gente botou a mão no carro, mas o banco recuado naquela foto ali, aquela primeira foto que a polícia tirou, é muito evidente. Assim como a placa do carro da Dani, também a placa de trás estava bem levantada para cima, é sinal de que eles tentaram arrancar aquela placa. Mas não conseguiram, porque realmente tem que ter uma força muito grande para arrancar a placa de carro, na mão. Outra coisa que é bem evidente é que a placa do Santana foi adulterada. LM virou OM e ninguém sai de casa com uma placa adulterada para não fazer nada que não seja errado. Outra coisa que é muito clara é que não foi uma tesoura que matou a Daniela, foi um punhal. E ninguém anda com um punhal à toa. Outra coisa que tem que ficar muito clara é de que ela também não entrou naquele mato andando em hipótese nenhuma. Porque o tênis dela, que era branco com cadarço rosa, não tinha terra na sola, em toda a sola. Só tinha terra no calcanhar. É sinal de que ela foi arrastada ali no meio daquele mato, naquela terra. Isso a perícia consegue mostrar. Mesmo a perícia daquela época já consegue mostrar algumas coisas. Infelizmente não foi usado luminol dentro do carro, dentro do Santana, para poder mostrar e comprovar a quantidade de sangue que tinha ali dentro. Inclusive, hoje em dia, se você assiste qualquer série policial ou vê no YouTube qualquer perito falando, o luminol é uma coisa impressionante, que você pode lavar milhares de vezes o local do crime. Milhares de vezes. Com todo tipo de produto. Podem se passar 10, 20 anos. Você passa o luminol e a porcaria do lugar que tinha sangue brilha. Inclusive, a própria mãe, a Glória Pérez, queria comprar o Santana. Quando ela soube que a família estava botando o Santana à venda, ela ficou desesperada e ela mesma quis comprar, mas aí já tinham vendido, não sabia para onde tinha ido. Deram um sumiço no carro, sabe? Porque era só esperar mais 1, 2, 3 anos que o luminol já estava quase chegando no Brasil, já existia luminol nos Estados Unidos. E assim, se esse carro ainda existe hoje em dia, sei lá onde é que ele tá. Se não trocaram o banco, se só lavaram, mas não trocaram o banco, se meter luminol, 30 anos, viu? Se duvidar, brilha. Uma outra coisa, assim, que é muito impressionante é a negativa de várias pessoas em ajudar na solução do caso. Quase sempre por medo. Mas, assim, é exasperante. Não basta tudo isso que aconteceu com essa família, não basta tudo isso que aconteceu com essa mãe. Ela ainda precisa vencer muitos obstáculos. Não basta ter perdido a filha dessa forma, não basta. Ela ainda tem que ver um delegado, aquele tal da Casa de Petrópolis, tentando ganhar algum dinheiro para safar a assassina. Quanto que ele ia ganhar desse pai, dessa mãe, dessa assassina? Não sei, porque a série não fala claramente, mas dá indícios. Dá indícios bem claros até. Quanto que ele ia tirar nessa? Por que ele estava fazendo isso? Qual era o interesse dele em tirar ela da jogada? Justamente depois de ter uma conversa ali, bem reclusa com o pai e mãe dela. Além disso, no dia do enterro, na mesma noite, ela enterrou a filha de tarde. No dia seguinte, de tarde e de noite, naquela mesma noite, um telefonema anônimo ligou para a mãe dela, para Glória Pérez, e falou: se você quiser saber alguma coisa da sua filha, vai no posto Alvorada.
Ou seja, alguém descobriu o telefone dela e resolveu dar essa dica. E foi ela chegar no posto Alvorada que todo mundo sumiu. Ninguém falava com ela. Todo mundo fugia, não falava nada com ela, dizia que não viu nada, que não queria falar nada. Eu entendo que o Rio de Janeiro não é de hoje, que ele é dominado tanto por tráfico quanto por milícia. E eu posso imaginar que o pessoal que trabalha naquele posto, que trabalhava naquele posto Alvorada, que morava em comunidade, justamente que morava em comunidade ali na zona oeste do Rio de Janeiro, vivia sob o jugo desses dois fogos, né? Dessas duas setas, tanto do crime organizado quanto da milícia. E eles tinham medo que não fosse só a loucura de um ator. Porque é estranho ser só a loucura de um ator, não é? Eu sei que é muito estranho contar essa história. Eu sei que é muito estranho contar a loucura da cabeça dessas duas pessoas que praticavam rituais de magia negra, que chegaram a tatuar o nome de um e de outro nas suas partes íntimas. Tá tudo lá no processo. Tem foto. É óbvio que os frentistas estavam morrendo de medo que tivesse o dedo da milícia ali dentro, ou o dedo do tráfico, do narcotráfico ali dentro. Todo mundo tinha medo de morrer. O disse-me-disse na cidade, no país inteiro. Todo mundo ficava tentando entender aquela história. Vinha esse papo, ele contava esse papo que tinha um caso com ela, e aí que foi uma briga das duas e ele tentou apartar e por isso que acabou matando sem querer. Muitas pessoas acreditaram nisso, mas outras tantas ficaram pensando, cara, será que não tem algo mais ainda? Até porque a mãe falou, a pochete da minha filha, que estava com dólares lá dentro, porque eu dei dólares para ela, porque ela queria comprar um carro, ela queria comprar um Suzuki, sumiu. Foi a própria mãe que falou, cadê a pochete? Os assassinos falaram da pochete, que além de matar, eles roubaram, é isso? Eu imagino que tenham roubado, que era justamente para poder parecer um assalto, um latrocínio, né? Um assalto seguido de morte, ou um fã doido que matou ela. Não duvido nada que tenha sido esse dinheiro, quem sabe? Esse dinheiro que podem ter oferecido para um e para outra, sabe? Mas eu posso imaginar que muita gente tenha ficado pensando, e esse dinheiro, hein? Será que não era para droga? Será que não tem traficante no meio, miliciano no meio? Enfim, as pessoas tinham medo de morrer. Quem mora no Rio de Janeiro sabe a cidade onde mora e tem medo, sobretudo quando se é mais pobre. A saga da Glória Pérez para poder achar esses frentistas, porque eles foram demitidos do posto. Por que o dono do posto demitiria eles? Porque o próprio dono do posto também, ele quer dar um sinal, seja para o tráfico ou seja para a milícia, de que ele não vai ficar abrindo a boca e o que quer que tenha acontecido no posto dele, ele quer esquecer, ele não quer falar sobre isso. Ou seja, as pessoas do Rio de Janeiro também só pensam em causa própria, né? Não querem ajudar uma mãe que está ali desesperada, querendo saber aonde moram aquelas pessoas, quem são os frentistas, os nomes. Mas ela descobriu que ela foi andando de comunidade em comunidade perguntando quem é o frentista que trabalhava no posto Alvorada, no dia tal, no horário tal. Uma saga. Até que ela descobriu aonde eles moravam. Eles não abriam a porta de casa. A mãe deles, porque eles também eram jovens. Eles também estavam na casa de 18, 19, 20 anos. A mãe deles não abriam a porta para Glória Pérez. Ela passou dias ali na porta, insistindo. Até que um dia, finalmente, quando ela passou por baixo da porta da mãe de um deles, as fotos do IML, do que fizeram com a filha dela, finalmente a mãe abriu a porta e se justificou e disse, olha, minha senhora, se a senhora que é rica, que é famosa, se fizeram isso com a sua filha, imagina o que fazem com o meu filho e ninguém fica nem sabendo, né? A mídia não fica nem sabendo. Então a gente sabe que a corda costuma arrebentar do lado mais fraco, a gente entende o medo, sobretudo o medo dos frentistas, eu entendo. Ainda acho sim que na hora eles podiam ter gritado alguma coisa, falado alguma coisa, mas eu também entendo que às vezes as pessoas ficam meio atônitas com o que aconteceu. Às vezes uma cena absurda acontece na sua frente e você fica assim, sem saber o que fazer, sabe? Você fica, caraca, que é isso? E às vezes a coisa também é rápida, né? Agora, no dia seguinte, quando o crime apareceu na mídia, eu até imagino eles, que eles ficaram, eu vi, eles devem ter ficado se falando. Ih, caraca, aquilo que a gente viu ontem era só que, olha só no que deu. Aposto que devem ter ficado conversando entre todos ali do posto, devem ter ficado conversando, tipo, caraca, lembra daquilo que o fulano falou que viu ontem de noite? Você viu o que saiu agora no jornal? Ou seja, o pessoal do posto já sabia que quem tinha sido assassino antes até do resto do país. Antes de sair no plantão da Globo o nome. Também foi dificílimo de fazer o frentista do outro posto, aquele que lavou o sangue, a depor.
Esse também não queria por nada nesse mundo. E esse era muito evangélico, muito evangélico. E ela teve que pedir ajuda da Benedita. Benedita, que já foi governadora do Rio de Janeiro, porque Benedita também é bastante evangélica e é da igreja da onde esse frentista era. E no dia que ela conseguiu fazer com que esse frentista fosse depor, ela tinha o telefone da Benedita, ligou para a Benedita foi junto. E ele só falou porque a Benedita estava do lado dele. E o pastor da igreja também estava do lado dele, porque ele tinha muito nervoso daquela história. Então, gente, como vocês podem perceber, essa não é só uma história de assassinato. Não é. Essa é uma história de como um assassinato mata todo mundo em volta da vítima. Até aquelas crianças da foto. Uma delas foi entrevistada na série e você percebe o dano que aquilo fez nela. Há 30 anos ela acha que podia ter feito alguma coisa, porque ela sentiu a energia ruim. Quando ela foi embora e viu o carro do assassino parado no posto de gasolina, bem ali naquele recuo, ela falou para a pessoa que estava dirigindo, a criança falou para a pessoa que estava dirigindo o carro dela, vamos ali, vamos parar ali, vamos ver, vamos ficar olhando. Porque criança gosta de ficar olhando. E aí o motorista falou, não, tá tarde, vamos embora, não. Criança tem que dormir, não sei o quê. E ficou na cabeça dela o tempo todo. Se a gente tivesse ficado ali no posto, atrás do carro dele, talvez ele não tivesse feito nada. Mostra o quanto o machismo na nossa sociedade é assim, gritante. As pessoas até hoje acham que ela morreu porque tinha um caso com um assassino. Ainda ficam se perguntando o que ela foi fazer ali no meio daquele mato com aquele cara, né? Ela casada, o cara casado também, a esposa do cara grávida. O que foi fazer ali no meio daquele mato, né? Eu lembro que até a minha mãe, no dia que aconteceu isso, no dia seguinte, na terça-feira de manhã, no dia 29, quando saiu isso, minha mãe chamou as minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu, preocupada, para dar um exemplo, para usar o caso como exemplo. Para dizer, olha, minhas filhas, vocês estão vendo o que acontece às vezes, né? Às vezes a gente entra num carro de um maluco, às vezes é um namorico que a gente tem assim, uma pessoa que tá namorando, e a gente não sabe o que pode acontecer. Cuidado no carro de quem você entra. Eu lembro disso. E nem era uma crítica da Daniela que ela tava fazendo. Era um alerta às filhas dela de que outros malucos iguais àquele podiam existir no mundo. Mas ela acreditava que a menina tinha entrado no carro por livre e espontânea vontade. Sendo que a Daniela só entrou naquele Santana desacordada, porque levou um murro. Ela não entrou no Santana, não entrou no carro dele por livre e espontânea vontade. Assim como ela não foi parar naquele mato por livre e espontânea vontade. E outra coisa que é muito gritante nesse caso é o quanto tem gente que se aproveita para tirar algum dinheiro, ou o quanto tem gente que foge de medo, e o quanto a família tem que lutar para descobrir provas. Porque ou tem safadeza de um lado, ou tem medo do outro, e tem mentira do lado do assassino. Então, assim, é uma montanha que você tem que superar, além de ter uma filha morta. Além de ter uma filha morta, é uma montanha que te soterra. É mentira de que ela tinha um caso, de que entrou no carro dele, de que entrou no mato dele, e de que ela que queria matá-lo, que ficou nervosa, que pegou a tesoura, que queria matá-lo. Imagina, Daniela queria matá-lo. Até o túmulo dela era vandalizado. No dia seguinte do enterro, já começaram as vandalizações. Pessoas que estavam abrindo a lápide do túmulo para tentar alcançar o caixão e abrir o caixão. Outras pessoas que também acreditavam em magia negra e queriam usar alguma coisa ali do corpo para poder fazer também seus rituais. A ponto de, aí é uma cena assim, realmente o negócio, nossa senhora. A ponto de uma semana depois do assassinato, o pessoal do cemitério ligar para a família e dizer, senhora, talvez seja melhor mudar a localização do túmulo da sua filha, que estava numa área um pouco mais periférica do cemitério. Porque o pessoal da vigilância não tinha muito como ficar olhando, porque ficava nessa área um pouco mais periférica, e talvez se ficasse numa área mais central, menos gente viesse a tentar mexer. Então imagina, alguns dias depois do assassinato e do enterro, ela tem que ir lá para poder fazer exumação, né, do caixão, do corpo, para poder levar para outro lugar. Acontece que como tinham se passado assim uns 7 dias, uns 9 dias, eu não sei quantos dias foram, o caixão que era branco tinha mudado um pouco de cor, natural, né? Tinha ficado um pouco esverdeado. E a mãe, gente, que já tá passando por tudo isso, ela entra numa piração, é normal que ela entre numa piração, numa noia, normal, de que aquele não é o caixão da filha dela, que não é a filha dela que tá ali dentro, que sumiram com a filha dela, que não é, que quer que abra o caixão. Imagina, gente, abrir o caixão. Depois de dias de morta enterrada. E aí ela tanto insistiu, tanto gritou, que o pessoal do cemitério abriu o caixão.
E ela se jogou em cima da filha morta dentro do caixão. Essa cena na série realmente é, olha, barra pesada. Porque eles entrevistam o Saulo, né, que é o irmão dela, e entrevistam a Glória. E aí o Saulo, imagina, esse tio também passou por muita coisa, viu? E ele fala, olha, foi uma coisa horrorosa e eu vi a menina lá, era ela, claramente ela, a Dani, né? Ela estava em decomposição já, né, entrando em decomposição, imagina, mas era ela. E aí entrevista a Glória e a Glória fala, eu vi que era minha filha e ela estava exatamente igual. E aí ela fala, as pessoas disseram que ela já tinha começado a entrar em decomposição, mas não foi isso que eu vi que ela estava exatamente igual. E eu nunca mais toquei nesse assunto e nunca mais quis falar com ninguém sobre esse assunto. Ou seja, o que a mãe viu não correspondia exatamente à realidade. Ela não viu a filha em decomposição. Não viu mesmo. A ponto de se jogar em cima, de tocar no corpo, de abraçar o corpo. Olha que cena dantesca. E por último, gente, essa série também mostra o quanto que a mídia, e eu espero sinceramente que a mídia tenha evoluído bastante de 30 anos para cá. Porque tudo que a mídia queria na época era vender jornal, era vender revista, era ter audiência de programa. Então, qualquer coisa que o assassino contasse, uma hora foi tesoura, outra hora foi que ela entrou no carro para conversar com ele, outra hora foi que foi a esposa dele que enfiou, outra hora foi algum outro assunto. Qualquer coisa que ele viesse a falar, a mídia mostrava a entrevista, fazia a reconstituição de cena, exatamente como ele mostrava, como ele falava, embora não fizesse nenhum sentido com o laudo pericial, que mostrava o contrário, mas para a mídia não interessava. Interessava que era ele falando, e nisso foi se criando um imaginário. Pode perguntar aí para alguém que tenha mais idade, pode perguntar. Certamente a pessoa vai dizer, não era esse o caso da menina da tesoura, que tinha um caso com o assassino, que namorava o assassino? Pode perguntar. Isso ficou arraigado na população brasileira. O caso da menina que era casada, mas que mesmo assim tinha um caso com o ator e que foi assassinada a tesouradas por causa de uma briga de casal, porque a mulher do cara estava junto e estava grávida. Ficou na mente das pessoas. Tudo mentira. E o pior é que a verdadeira razão, que era o fato de que ele sentia que a carreira dele estava ameaçada, caso a menina contasse para a mãe o que ela vinha sofrendo, isso é tão louco, é tão doentio, você matar alguém por causa disso, que as pessoas ainda ficam achando, não, mas devia ter algum caso, devia ter algum romance no meio, não, isso daí não faz sentido não. Eu vi na televisão, que tinha reconstituição, mostraram lá os dois brigando a tesoura, as pessoas ainda ficam com essa. Olha, eu lembro de uma professora minha, que como teve esse negócio da pochete com dinheiro que foi roubado, teve uma professora minha que falou, não, isso aí é coisa de tráfico de droga, isso aí tinha no... Mas ela achava que a menina consumia droga, que a Daniela consumia droga, e que aquele dinheiro era para pagar alguma dívida de droga, mas que não era o suficiente, e de que provavelmente aquele rapaz, o assassino, trabalhava no tráfico e que matou ela por causa de dívida de droga. Olha as coisas que passavam na cabeça de todo mundo. Porque todo mundo tentava explicar o inexplicável, o absurdo mais completo. Mas senhoras e senhores, o absurdo existe, a loucura existe, a psicopatia existe. E o mais bizarro é ele ter acreditado que ninguém nunca descobriria e que ele seria um sucesso a partir dali. Não só porque ele fez uma oferenda no ritual dele, mas porque ele finalmente participaria de uma panela, assim, o último a estar com ela, o último a contracenar com ela, o amigão que foi ali na delegacia abraçar todo mundo. Olha, ele achava que estava realmente indo assim ao Olimpo dos atores da Globo. E a história é essa, pessoal. Não vou nem perguntar se vocês gostaram ou não gostaram. Eu só peço a vocês que, por favor, deem um like no vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisam ouvir essa história. Beijos, voltem sempre aqui no canal. E, mais uma vez, se vocês puderem fazer a diferença de forma segura para você, faça a diferença. E nunca saia do carro. Beijos.